Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Esse é mais um Ciência TMB, promovido pela Universidade de Tênis de Mesa, a UniTM, em parceria com a CBTM, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa. Eu sou a Mayrin, analista de desenvolvimento esportivo, que participa da grande área, a grande gerência de ciências do esporte, liderada pela professora Thaisa. E hoje o nosso Ciência TMB está com um convidado, o professor doutor Leandro Mazei. O professor Mazei é coordenador do curso de Ciências do Esporte da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, campus de Limeira. É líder do grupo SportMap, grupo de pesquisa em gestão e políticas do esporte. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, entender um pouquinho o que o professor Dr. Leandro Mazei vai nos trazer sobre talento esportivo. Então, professor, seja muito bem-vindo. A casa é sua, então nós estamos muito ansiosos para saber o que você tem a falar um pouquinho sobre talento esportivo. Obrigado, Mayrin. É um prazer estar aqui, uma honra, né, contribuir aqui, trazer um pouco de conhecimento a mais para todos que trabalham com tênis de mesa no Brasil. E um prazer também, né, no sentido que tenho bastante pessoas conhecidas na CBTM, então isso é um valor a mais, né, traz uma motivação a mais aí para a gente falar sobre esse tema. Compartilhar minha tela agora, né? Deixa eu colocar aqui. Isso. Bom, já está ok, né? Então, pessoal, a gente vai falar um pouco de talentos esportivos, né? Na verdade, algo um pouco mais abrangente que envolve o desenvolvimento de talentos esportivos e no sentido de atualizar, né, alguns conhecimentos, principalmente numa perspectiva do que o mundo está fazendo, né? Do que as principais potências esportivas pensam com relação ao desenvolvimento de talentos esportivos, né? E para fazer isso, a gente traz aqui algumas reflexões, né? Então, primeiro, o que a gente pode definir como um indivíduo talentoso, né? É uma pessoa que nasceu com essas habilidades ou com qualquer outra habilidade, né? Eu falei assim, essas habilidades no sentido do esporte, mas um indivíduo que tem talento, ele nasceu assim ou ele foi aperfeiçoando algumas habilidades que ele tem com o tempo, né, no lugar que ele vive. O que é, afinal, o indivíduo talentoso? Bom, muitos autores, né, e aí tem um clássico aí na literatura do esporte, inclusive, né, considera aquele indivíduo talentoso uma pessoa que tem uma aptidão, determinada ação, acima, né, da média da população, e essa determinada ação ou aptidão pode ser aperfeiçoada por meio de treinamento, né? Então, essa é uma definição clássica do talento, né? Existem também, a partir dessa definição, né, a questão da regra, entre aspas, bem entre aspas, das 10.000 horas de treinamento, né, ou 10 anos, o que significa que o indivíduo talentoso possui ali uma prática específica de 10.000 horas ou 10 anos, né? Essa é uma referência até comum, que é aqui encontrada no esporte, antiga, né, que é do Erickson, inclusive, e aí algumas curiosidades que vocês poderão ver sobre essa referência nesse link aqui, que é uma matéria jornalística. O Erickson, né, esse autor, ele fez um estudo com violinistas, né, e ele foi identificar ali daqueles que tinham mais maestria, né, que eram mais especialistas, o que eles fizeram. Então, eles, de fato, eles tinham uma experiência, né, um treinamento de 10, por volta de 10.000 horas, mas o que muitas vezes não se considera quando se cita o Erickson é que não necessariamente essas 10.000 horas foram feitas só com um tipo de ação, né, com um tipo de treinamento. Então tem essa fala aqui, né, que não se trata de descobrir, na verdade, quantas horas são necessárias, e sim o tipo de horas, ou seja, a qualidade de horas. Para se ter um talento, né, para se atingir uma maestria, com certeza é preciso treinar, mas também existe essa situação, né, de qual o treinamento, né, qual a qualidade desse treinamento, né? Então aqui, né, a questão que fica mais nítida é que o indivíduo talentoso, né, que a gente pode considerar talentoso, não nasce pronto, né, não nasce ali com uma situação específica já bem desenvolvida.
Ele pode ter alguma aptidão, né, que dependendo até da prática ou do esporte, tem algumas questões genéticas que são importantes, mas é importante, né, muito mais importante, na verdade, que ele desenvolva isso ao longo dos anos, a partir das situações de aprendizagem e treinamento, né? Por isso que o Erickson cita ali na frase, né, entre aspas, a questão da prática deliberada, né? Que não necessariamente é uma situação específica, mas um conjunto aí de experiências que o indivíduo vai adquirindo ao longo da sua vida. Então, pessoal, vocês percebem que falar de talento é algo complexo, né? Envolve uma série de variáveis, de questões individuais, contextuais, e até oportunidades e experiências que cada indivíduo vão ter na sua vida, né? Então, você pode nascer com várias, né, aptidões ali que podem ser desenvolvidas ao longo da sua vida, mas dependendo até do lugar que você nasce e das oportunidades que vão aparecer, isso pode mudar, né? Então, chega a ter uma complexidade muito grande falar de talentos, e um erro que a gente até ocorre aqui quando fala de talento esportivo é tentar criar uma receita de bolo, né? No passado, né, alguns textos, era comum definir o indivíduo talentoso como aquele praticante, né, que fosse campeão ou tivesse um destaque excessivo numa determinada faixa etária. Então, apareceu lá o campeão brasileiro sub-15, ou o campeão brasileiro sub-18 com 14, 15 anos, né, com uma idade assim abaixo do normal, né, prematuro, e aí alguém ia falar, não, esse é o novo 3 pontinhos, né, ídolo, né, ou talento, ou aquele que vai despontar e etc. Então isso, né, antigamente era normal, só que isso é um equívoco, né, porque esse indivíduo talentoso, como a gente já viu, primeiro tem que continuar treinando, e a perspectiva de talento lá fora é essa que a gente está colocando no slide, né, é aquele que, sim, possui características de desempenho acima da média de uma população. Essas características de desempenho muitas vezes podem ser diferenciais morfológicos, fisiológicos, cognitivos, psicológicos e até técnicos, sendo que essas características que eu acabei de citar também podem ser treinadas. E aí, alguns detalhes a mais. Sem oportunidades, quantidade e qualidade de treino, o talento não é suficiente, né, para alcançar resultado esportivo em níveis internacionais. Então, preciso algo mais aí, né, e com relação aos resultados internacionais. E os países, né, lá fora, das políticas do esporte, lá em boa parte dos países que conseguem bons resultados, por exemplo, nos Jogos Olímpicos, eles consideram o talento esportivo aquele que tem potencial, não só, né, que ele está desempenhando nas categorias de base, mas que esse desempenho continue sendo o equivalente numa categoria adulta, né? Então é interessante citar sobre essa outra definição, né? Uma abordagem mais atual ainda, talento esportivo pode ser definido como aquele indivíduo que, primeiro, possui potencial para resultados acima dos outros praticantes em categorias adultas. Isso significa que não necessariamente um talento precisa ser campeão, né? Só campeão em categorias de base. Ele tem algumas características que vão ser desenvolvidas e vão entrar na sua plenitude, né, de desempenho na categoria adulta. Segundo, o indivíduo talentoso, ele tá disponível, né, para fazer uma determinada prática esportiva com a maior qualidade possível, ou seja, né, falando em português, claro, está afim de treino, né, e não está preocupado no sofrimento, mas sim na busca da excelência. Possui motivação para isso, né, no terceiro item, né, possui motivação para continuar buscando o melhor desempenho em determinada prática esportiva, e vive em um ambiente social capaz de proporcionar ali as melhores opções de desempenho, né? Adicione-se a essas características, os indivíduos talentosos também estão abertos a novos processos pedagógicos de mudança, né? Recebem investimentos e são treinados para performance futuras. Então, esse é um conceito, né, que a gente está trabalhando aqui no curso de Ciência do Esporte, em outros projetos, em outras interações com outras organizações esportivas, como o COB até, né, que falou, olha, a gente tem que olhar os praticantes de esporte nas categorias de base como aqueles que terão possibilidade de desempenho futuro.
Se aquele indivíduo praticante foi campeão em categoria de base, tudo bem. Mas se ele não foi, tudo bem também, né? A gente está preocupado como ele vai chegar na categoria adulta e qual que é a possibilidade de ele ter desempenho, principalmente performances internacionais, né? Esses indivíduos, eles estão abertos a buscarem isso, né? Eles estão motivados para buscar isso. Isso é importante, né? Eles estão conscientizados que eles são atletas e que eles têm suas responsabilidades e que eles têm que ser desenvolvidos, né? A partir aí de uma equipe e de um ambiente propício para isso. Alguns pontos de ressalva, né? As competições, então, em categorias menores, né? Podem ser ignoradas ou não, né? São importantes ou não. As competições em categorias de base são importantes, né? Mas elas fazem parte de uma formação. Todo esse conceito vai a partir de uma diferença. Quanto que vai ser dado a ênfase no resultado final daquela competição, ou vai ser dado a ênfase na experiência, no desenvolvimento, no processo da formação dos atletas, né? Então, antigamente, a gente fala, quem ganhou lá a categoria de base vai entrar na categoria adulta no futuro. Não é tão simples assim, né? Aqueles que perderam também têm que continuar num processo de desenvolvimento, assim como os campeões, né? Porque ali muita gente que tem potencial até melhor do que os que foram campeões numa categoria de base, né? Então a ênfase tem que ser no processo e não no resultado final dessas competições aí em idades menores. Outro ponto importante que deve passar pela cabeça de todo mundo, tá bom, mas como que eu falo quem tem potencial ou não, né? Como que eu aponto aqueles que eu vou continuar desenvolvendo, que vão ter chance maior no futuro, né, na categoria adulta ou não? Então, o sistema de talentos, ele tem essas etapas, né? No passado, os países focavam, né, em detecção e seleção. E isso hoje está ultrapassado, né? Onde na detecção e na seleção eles tinham como critério, muita gente tinha como critério desempenho na categoria de base, como a gente já falou, e também, né, a seleção do talento se baseava ali em alguma característica morfológica específica ou outra característica. Então, esse é muito alto, ele vai ser bom no vôlei, ponto, né? Sem analisar a questão cognitiva, coordenativa ou outras, né? Então, era analisado alguma dimensão em separado e, como vocês podem imaginar, isso é hoje muito limitante, né? Ser unidimensional. Em propostas mais modernas, né, em experiências mais recentes, os modelos seguem consensualmente uma abordagem multidimensional, né, ou seja, considerando não só a parte fisiológica, a parte cognitiva, mas também, principalmente, a parte psicológica, e o foco não é tanto na detecção, e sim na seleção e promoção, né, ou seja, vou escolher os talentosos numa base de praticantes e vou desenvolvê-los para depois promovê-los às categorias adultas. E isso, né, perpassa para a questão de critério para potencial futuro e também perpassa ali para os investimentos que esses atletas vão receber. E aí é importante citar as especificidades de cada esporte, né? Eu consigo ter esses critérios de uma forma qualitativa quando eu tenho especificidades, né? Quando eu tenho ali as características de cada esporte. Fazendo um exemplo bem bizarro. No tênis de mesa, eu preciso ser alto ou baixo, né? É um critério. Os atletas de sucesso são de qual faixa, qual a estatura deles, em média. Mas isso é algo genético. Agora, a questão da cognição, tempo de reação, técnica e etc., isso vocês, o tênis de mesa, podem trazer respostas muito melhores do que as minhas aqui, se eu chutar. Né? Mas precisa ter a especificidade de cada esporte para eu considerar quem eu posso analisar como seleção e promoção. Inclusive, se eu tiver critérios bons, eu consigo ter essas observações, uma equipe técnica de qualidade em eventos esportivos, né? Em competições esportivas. Mas sem critério, aí fica amador, né? Olhando ali quem tem potencial ou não. Esse aqui, né, é uma figura, um modelo que busca um pouco essa situação. Cada modalidade esportiva vai buscar um desempenho
e aí em cada esporte você vai ter a ênfase em algum campo, né? Mas essas componentes aqui, né, que estão na parte de fora do círculo, que seria a técnica, psicológica, as questões limitantes com relação a lesões de saúde, aptidão física, condições externas e capacidades técnicas coordenativas sempre vão ser importantes, né? Sempre vão influenciar o desempenho esportivo. Para algumas modalidades, algumas dessas dimensões vão ser mais importantes, para outras, né, algumas dessas dimensões não vão ser muito destaque, mas elas vão aparecer, né? Outra situação é que ao longo da carreira do atleta, né, dependendo ali do momento, você vai ter uma ênfase em alguma situação. Eu coloquei essa seta vermelha exatamente para mostrar que num início de treinamento sistemático, o praticante ali vai ter que distribuir sua carga horária com treinamentos, com escola, com a família, com lazer, com os amigos. E aí vai ter aqui, né, o motor, o psíquico, o social, o cognitivo, motivacional, o emocional, fazendo parte ali da preparação dele, né, do desenvolvimento dele. No momento 2, né, onde você está numa situação mais competitiva, você tem aqui o treinamento com uma carga horária mais elevada, né, tendo que conciliar lazer, amigos, família, escola e etc. E no momento 3, que é alto desempenho, você tem aqui as questões das competições e treinamentos fazendo boa parte aí da dedicação do indivíduo, né? Essas duas figuras, né, essa aqui e a anterior, elas são um pouco antigas, mas em estudos mais recentes, né, você vê que não muda muito algumas situações, né? Você vê aqui que numa iniciação esportiva, né, o atleta tem que estar envolvido com uma série de situações, né, genética, fisiológica, morfológica e etc. Tem que distribuir seu tempo com família, clube, ambiente de treinamento, treinadores, etc. Com o passar dos anos, algumas coisas ganham destaque, né? Então, aqui numa fase de pré-elite, a questão do treinamento fisiológico, a questão das medidas, né, morfológicas, aspectos psicológicos, habilidades específicas de cada esporte e investimento para a prática de competição começam a ter mais destaque. Ficam atrás aqui a questão da genética e a questão social, e quando está num nível aí de elite, destaque bastante para as questões psicológicas, ou seja, o atleta está pronto, ele tem que controlar o seu emocional para ter um bom desempenho, e os outros fatores também com destaque, mas fica para trás aí a outras questões relacionadas à genética, etc. Além disso, né, os modelos aí de desenvolvimento de talentos também hoje, né, muitos países estão tentando conciliar não só o desenvolvimento esportivo, o psicológico e o psicossocial, que seriam aqueles primeiras linhas, né? Então, no esportivo, iniciação, desenvolvimento, aqui uma palavra, né, que eles usaram, que é expertise, né, excelência, e depois aposentadoria. No psicológico, criança, puberdade, adolescência, vida adulta. No psicossocial, parentes, famílias, depois parentes, famílias e treinadores, parentes, parceiros e treinadores, parceiros e treinadores, e depois uma família, né, que poderia ser até uma situação de treinador. Mas, né, o que os países estão olhando também é para conciliar todas essas três linhas com a questão acadêmica, né, com a formação do indivíduo na questão profissional, que perpassa pelo ensino primário, secundário, ensino médio e, né, a questão universitária e profissional depois, né? Então, os modelos, né? E aí, assim, se a gente for fazer um paralelo, o modelo norte-americano é assim por natureza, né? Conciliando a vida acadêmica junto com a vida esportiva, mas outros países estão buscando ali alguma adaptação, propiciando que os atletas não parem de estudar, né? Que eles tenham um apoio, um suporte para continuar a sua vida na universidade, para depois eles terem uma situação profissional. E por que eles fazem isso? Porque eles sabem que em algum momento da vida, dependendo da modalidade, o indivíduo ele tem que escolher se ele vai continuar sendo atleta, se ele vai buscar uma profissão, né, ao longo da sua vida, né, ao resto da sua vida. Se o país dá um suporte para ele cursar uma universidade, ele vai ter uma segurança,
né, a mais para continuar seus treinamentos, né? Então, essa é a lógica aqui, né? Quando o país não tem uma política muito clara sobre isso, os atletas acabam escolhendo se continuam sendo atletas ou vão ter aí, buscar uma vocação e uma profissão que vai seguir ele ao longo dos anos, já que a gente sabe que a carreira de atleta é um pouco mais curta. E aí algumas considerações finais, né, que depois eu vou deixar um espaço aqui para dúvidas e perguntas se a gente conversar, inclusive, é que, assim, é difícil dar soluções, né, porque é muito complexo a questão do talento esportivo e cada modalidade tem suas especificidades. A gente tem a certeza que hoje aqui no Brasil é possível fazer algo melhor, né? Principalmente dentro de cada esporte, né? E aí cada contexto vão ter soluções diferentes, porque existem caminhos, existem informações e parâmetros, mas não existe uma receita de bolo, né? Não dá para replicar um modelo muito de sucesso igual. Dá para se inspirar, né? Dá para ter as informações e propor situações semelhantes, mas nunca vai ser a mesma coisa, né? Fato é que a gente precisa melhorar aí o sistema de talentos esportivos no nosso país, né? A gente precisa ter um olhar mais moderno, né? Ou seja, a gente vai continuar olhando para quem tem desempenho lá na categoria de base como mais importante, ou vamos começar a ter mais informações no investimento a longo prazo, né? Focando aí o desempenho em categorias adultas e Jogos Olímpicos, né? É difícil fazer esse desenvolvimento a longo prazo, porque sempre vem pressões, né, de todos os lados, pressões para desempenho a curto prazo, né, inclusive da família, muitas vezes, mas a gente tem que tentar, de alguma forma, buscar aí, dar um enfoque no desenvolvimento em longo prazo, né? E aí, esse desenvolvimento a longo prazo, muitas vezes envolve algumas situações que são escolhas, né? Então, eu tenho um atleta potencial, eu sei que ele tem, eu vou continuar com ele até a categoria adulta ou vou fazer um encaminhamento para ele para um clube que vai dar mais oportunidades? Eu tenho atletas bons, eu vou buscar um desenvolvimento deles só esportivo ou também vou abrir portas para eles numa questão mais profissional, né? No sentido assim, bolsa em universidades, etc. Eu vou ter uma orientação específica ou vou dar mais orientações com eles com relação a ser atleta e ao longo da vida, né? Então, tem uma série de coisas que a gente reflete hoje, que a gente tem visto que alguns países estão realizando, e aqui no Brasil a gente está vendo um desenvolvimento um pouco mais embrionário, né? Um pouco mais inicial sobre essas reflexões aqui. E, né, para a gente caminhar aí também para o final, hoje a gente tem bastante informação, né? Antigamente, alguns anos atrás, a gente tinha que buscar modelos de desenvolvimento a longo prazo em exemplos internacionais. Hoje, nós temos o nosso modelo de desenvolvimento esportivo, né, publicado pelo COB, que mostra ali o caminho, o que em cada idade, né, o que em cada faixa etária tem que ser trabalhado, né, qual que é o destaque para cada faixa etária, o que é o objetivo a ser alcançado, e, com certeza, esse modelo de desenvolvimento aí publicado pelo COB, que tem bastante do modelo canadense, inclusive, visa um, uma performance na carreira adulta, né? O que é bom para todo mundo, né? O país ganha, a modalidade ganha, o primeiro professor ganha, porque ele vai ser lembrado, o treinador atual ganha, porque ele vai ser lembrado, e por aí vai. Inclusive, né, citando um exemplo do tênis de mesa, acho que o professor Geraldo mostrou aqui o case do Calderano, né? E na apresentação dele, muitas informações corroborando o que a gente apresentou hoje, né? Aí tem o gráfico do desempenho dele aqui. Aqui, pronto. O gráfico dele, né? Ele tinha ali um desenvolvimento quase inexistente na idade escolar, né? De 10, 11 anos, 12, 13 anos ali a questão estadual, e aí a coisa começa a mudar de figura. Mas vejam quantos anos, né, foram sendo desenvolvidos ou foram passando com o desenvolvimento até chegar no ano de 2022. Né? Então, assim, se eu fosse num evento escolar ou se eu fosse num evento estadual, eu conseguiria identificar o Calderano só pelo resultado dele? Sim ou não? Se eu fosse num outro universo, em 2010, eu conseguiria identificar ele como talento e, né, em alguma situação aqui, provavelmente
para além do resultado esportivo na categoria de base, foi considerado que esse atleta aí tem potencial para um objetivo maior, né, para uma performance aí internacional. Então, pessoal, aqui estão as referências da apresentação, se vocês se interessarem por um maior aprofundamento. Não está na apresentação, mas recomendo bastante esse livro, né, que é um livro já um pouquinho antigo, que é de um ex-mesa-tenista, inclusive, que é o Syed, é um britânico, e ele cita ali um pouco de exemplo do desenvolvimento de talentos do clube dele, de tênis de mesa, né, ele fala ali um pouco como, nesse livro, né, ele fala um pouco aí como o desenvolvimento de talentos esportivos ou não acontecem aí, por que que acontecem. E é isso, meu obrigado, meus agradecimentos, e estou aberto aí para perguntas. Obrigada, professor Mazei, foi uma ótima explicação sobre um pouquinho sobre o que é talento esportivo, né, nesse universo complexo do esporte, e ele também não deixa de ser complexo, né, a detecção e principalmente o que a gente pode entender como talento esportivo. A gente selecionou algumas perguntas aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre esse tema. Você trouxe um pouquinho sobre prática deliberada, né, o estudo do Erickson sobre as 10.000 horas de prática, e hoje, tradicionalmente, ainda é muito comum um método tradicional de ensino, né, principalmente no tênis de mesa. A partir dos cursos da Universidade do Tênis de Mesa, a gente está começando a aplicar outros métodos de ensinos que são mais atuais, pensando sempre, né, no ensino centrado no aluno. E eu queria saber sobre essas duas diferenças, né, se esse método tradicional ou a prática deliberada, qual dos dois pode potencializar um possível talento, né? Qual dos dois facilitaria esse processo, esse caminho da criança, do adolescente, enfim, da pessoa se tornar um possível talento? Sim, é uma pergunta muito boa. Existem, né, vou fazer um paralelo aqui, existem muitos estudos que tentam justificar por que o brasileiro é bom no futebol. E aí identificaram alguns motivos já. Primeiro, a gente começava, né, antes começava muito mais, mas ainda começa a jogar bola na rua, e a rua é um ambiente totalmente aberto, né? Desde o carro que passa até buraco na rua, o formato do gol, tudo. E isso propicia, né, que as crianças desenvolvam habilidades diferentes quando você quando você aprende futebol num ambiente ali mais fechado, que é o campo de futebol formal e etc. Também tem outros estudos que falam, olha, em população de praia, né, o futebol de praia, jogar bola na praia também propicia um ambiente aberto, diferente do que um campo de futebol. Ou seja, né, quando a gente fala prática deliberada, a gente está falando em experiências diversas, inclusive motoras, que vão dar ali uma bagagem, né, para o praticante esportivo para solucionar problemas futuros, né? Então, isso não se perde no cognitivo, nem no físico das pessoas, isso fica, né, e isso pode dar um diferencial. Quando eu faço uma especialização precoce, vamos colocar assim, né, ou seja, começo a jogar tênis de mesa com 6 anos e só jogo isso, né, só tenho essa bagagem, obviamente que isso limita, né, no mínimo, né, a questão motora, né, a questão cognitiva do praticante, né? Então, quando numa idade infantil, ali até uns 12 ou até 14 anos, a criança tem que experimentar de tudo, né? Ela tem que participar de tudo, ela tem que experimentar, e aí ela vai decidir o que ela gosta. Se ela decidir o tênis de mesa, depois dos 14 anos, aí ela começa num processo de um pouco mais foco, né, na modalidade, sem desprezar, pelo amor de Deus, principalmente a vida social, né, toda a questão aí que faz com que a gente seja feliz, né? Então não pode ser também algo maçante, tem que ser algo natural, né? Mas é um pouco isso aí que o estudo do Erickson, muitas vezes citado de forma equivocada, né? Ó, você tem que ter 10.000 horas, 10.000 horas nisso. Não é bem assim. Você tem que ter um universo de situações e qualidade depois, né? Nas práticas. Inclusive, quando você traz alguns modelos, né, a importância não só do tático técnico, né, mas do social ali, o quanto essa criança, o adolescente ou essa pessoa, ela consegue ter
convívio com diferentes grupos, então acredito que se a gente diversificar mais essas práticas, principalmente na fase da criança, ali no período de criança e adolescência, só tem a acrescentar, né? Pensando a médio e Sim. longo prazo. É importante a gente também sempre pensar que esse desenvolvimento de talento ele não vai acontecer de hoje para amanhã, né? Então, Não, é de longo prazo. a longo prazo. Então, fiz essa pergunta porque tem muitos treinadores, gestores, professores que nos assistem, e aí às vezes cai nessa dúvida, mas será que com 10 anos, com, sei lá, 7 anos, é só tênis de mesa? Será que ela não pode praticar outras atividades, né? O quanto essa especialização precoce, ela também é limitante, né, até certo ponto, pensando, obviamente. É, a especialização precoce, ela geralmente tem duas consequências. Ou quando chega numa categoria um pouco mais avançada de idade, né, o juvenil, júnior e adulto, aqueles que se especializaram precocemente têm limitações técnicas, né, porque eles já passaram por um processo um pouco mais limitado, obviamente que eles também serão limitados nas decisões esportivas, né, técnicas, né, e esse ainda daria para consertar. O outro que é maior, a outra consequência é um pouco mais problemática, que é o burnout, né? A criança começou muito cedo, chega ali numa idade juvenil e fala, não quero mais isso, não aguento mais, tchau. Né? Então, aí é um problema um pouquinho mais agravante. Exatamente, porque provavelmente nesse processo ela foi limitada de ter o seu momento de lazer com outras Foi pessoas, sabe? sobrecarregada, né? Abriu mão de algumas coisas muito cedo, né? Muito Eu não cedo. sei como é no tênis mesmo, mas no judô isso é muito sério, porque a especialização precoce envolve, às vezes, perder peso, né? Controle de peso uma idade que não faz sentido nenhum, né? Numa fase de crescimento. Aí tem as questões sociais, né? Dormir cedo e não ir numa festinha de aniversário, que amanhã tem competição, coisas assim. E aí chega uma hora que, numa idade da adolescência ali, ou jovem adulto, que isso pesa, né? Uhum. Essas questões pesam e a pessoa quer viver isso em algum momento, né? Antes de chegar na vida adulta. Uma segunda pergunta, a gente comentou, né? Você comentou que, obviamente, a gente não tem uma receita de bolo, né? Um ABC para a gente desenvolver potenciais talentos, mas pensando um pouquinho na questão do ambiente, né? Algumas definições que você trouxe conseguem colocar também o ambiente como um fator que pode ser positivo ou não para esse desenvolvimento de talentos. Sabemos que são vários fatores que podem, por exemplo, deixar um ambiente propício ou não para tal. Mas se a gente for pensar, né, em uma situação hipotética, se eu fosse a treinadora ou dona de um clube ou de uma academia, eu consigo pensar em algumas coisas, eu consigo iniciar uma reflexão de como eu posso potencializar ou melhorar o meu ambiente social? É uma pergunta difícil, né? Mas o que eu vejo hoje em algumas situações que eu vivo, inclusive com meus filhos, né? A família tem um papel muito importante, né? A família, ela tem que estar como apoio e não como mais um fator de pressão. A família, ela tem que apoiar ali a felicidade do filho, né? Então, seja na vitória, seja na derrota. Perguntar se a criança quer, de fato, participar dos eventos festivos ou competitivos ou não. Não impor, né? Perguntar, deixar a escolha ali para a criança. Claro que isso tudo tem um limite, né? Que é muito dependendo da idade, mas deixar que a coisa aconteça naturalmente, né? Isso é uma questão que eu tenho reparado, né? Às vezes nós, como treinadores ou gestores, às vezes a gente brinca, fala, tem que dar aula para a família, às vezes, e não para os praticantes, mas a família ela tem que ser positiva e não o contrário, né? Isso, né, tem a ver com comportamento, né, no dia a dia e na competição também, né? Que a torcida ali é onde às vezes o sangue ferve um pouquinho mais e eu recomendo para as famílias, ó, se segura na cadeira antes e não fale coisas que podem ser prejudiciais ali para o seu filho.
os treinadores também têm que ter um papel nesse sentido, né? Claro que eles algumas vezes se colocam ali como quase um ente familiar, mas eles têm que ter um papel positivo nas experiências e não, né, o contrário. Acho que aquele exemplo que eu falei das competições talvez seja o mais evidente, né? Você vai dar ênfase no processo ou no resultado. Se ganhou, você vai dar parabéns, se perdeu, você vai não dar parabéns, né? Então, tem que ter aí um discernimento do processo. Olha, você evoluiu, você foi melhor agora, você foi um pouco pior em tal coisa, trabalhar isso, né, dar feedbacks positivos para os atletas, independente do resultado final, não, né? Você está dando ali um feedback no processo e não no resultado final. Então, tudo isso gera um ambiente, né? Estou colocando aqui o praticante, a família, o treinador, tem os parceiros também, né, que tem aquele papel, né, porque ainda mais no tênis de mesa que você não consegue jogar sozinho, né, você vai precisar de alguém. Então, tem todos esse universo. A ideia é criar um ambiente futuro, né, de processo, de desenvolvimento, e não um ambiente que seja ruim. Quando o ambiente é ruim, alguém ali vai abrir mão, né, em algum momento e vai fazer outra coisa, o que não é bom para ninguém, né, se a gente for pensar nisso. Quando você traz um pouquinho da questão da família, do treinador, né? Se a gente olhar um pouquinho até para os estudos de carreira esportiva, né, de atletas que tiveram alguns resultados expressivos, né, seja nacional ou internacional, a gente vê o quanto esse pilar, né, a família, ela é importante, né, mas ela também tem o seu papel ali de talvez não ultrapassar certos limites, né? Às vezes o pai, ele tem que ser pai e não só o pai treinador, já tem um treinador ali, né? Então, o quanto isso acaba influenciando não só na carreira, mas em potenciais desenvolvimentos de atletas, né? De talentos esportivos. Quanto essa tríade social, né? Seja os pais, a família, o treinador, os pares ali que estão dentro do contexto, quanto ela é importante e ela também é sensível, né? Cada um vai ter o seu papel ali e se todos conseguirem se ajudar, né, se desenvolver da melhor forma, a criança, a pessoa, ela tem um total potencial, né, para melhorar. E aí a gente está falando um pouquinho, né, sobre o treinador, sobre a questão do talento. A minha última pergunta a gente sabe que o treinador ele tem uma gama de conhecimentos, uma gama de competências, que ele acompanha muito de perto esse processo, né? E aqui a gente está trazendo um processo a longo prazo, né, de desenvolvimento de talentos. Eu queria perguntar se você acredita que uma equipe multidisciplinar pode ajudar ou não, tanto a função com o treinador, quanto a potencializar esse processo de desenvolvimento de talentos esportivos. Sim, mas tem um detalhe, né? Então, sim, óbvio que quando você tem uma equipe multidisciplinar, você faz com que o treinador só tenha foco no treinamento técnico ou tático, deixe a parte de preparação física para o preparador físico, deixe a parte de psicologia para um psicólogo, né? Mas aí já vamos colocar o pé no chão, né? Se você tem um treinador, um preparador físico, né, uma equipe de 2, mais um gestor do clube, da academia, são 3, você já faz com que o treinador tenha um foco maior no que ele é capaz, né? Deixa a parte de gestão, coloca aqui a parte de gestão, inscrição de campeonato, pagamento de federação, e-mail para os atletas, para comunicar alguma situação, e-mail para a família. Você tem alguém que faça isso. Se você tem uma pessoa que vai cuidar do planejamento do treinamento físico, o treinador tem até mais tempo, né, disponível para se dedicar ao que ele sabe melhor, né? E o detalhe precisa ter comunicação, né? Então, não adianta ter as pessoas se as pessoas não se conversam, né, ou não planejam em conjunto. Então, o treinador pode até ser o líder da equipe, mas ele tem que comunicar o que ele, né, o calendário para o preparador físico fazer o plano de treino, o calendário para o gestor, né, ou para quem vai auxiliar ali na gestão para, né, quais são as situações importantes. E geralmente essa comunicação são reuniões quase que diárias ou até semanais, né?
Quando a engrenagem funciona, não precisa tantas reuniões, né? E isso requer, obviamente, pessoas competentes, né? Senão também não funciona. Mas no começo, né, de uma equipe, que é onde eu já trabalhei, inclusive, as reuniões são diárias, né? Até o momento já a coisa fica natural, no sentido que cada um sabe o que tem que fazer, e aí depois as reuniões são só para uma comunicação mais efetiva, falar, ó, estamos trabalhando bem, não estamos, o que, que tem que mudar, o que, que tem que ajustar, né, para o objetivo ser alcançado. E isso é muito importante, que eu acabei de falar. Qual o objetivo a ser alcançado? Né? E óbvio que isso tem a ver com diferentes atletas, cada um vai ter seu objetivo, mas o que o treinador almeja ali enquanto objetivo a curto, médio e longo prazo para os seus atletas. Legal, espero que todo mundo que esteja nos assistindo tenha gostado, tenha se interessado pelo tema de talento esportivo. É um tema que a gente poderia ficar discutindo aqui por muito tempo, mas a gente deixa aí essa chama, né, essa vontade para a gente poder discutir fora aqui do ambiente científico, né, para a gente poder trocar com os nossos pares, nossos colegas, né, de modalidade, de clube, os nossos contextos. Gostaria muito de agradecer em nome da Universidade de Tênis de Mesa e a CBTM, professor Dr. Leandro Mazei, né, pela palestra de hoje. Acredito que nós estamos muito disponíveis, principalmente para a gente continuar seguindo essa discussão sobre talento esportivo, e aconselho a vocês que estão nos assistindo hoje a assistirem todos os outros Ciências TMB e aguardar, porque terão outros mais. Muito obrigado, até logo.